caso que a Hannah está estudando, e ela vai explicar para a gente, essas mulheres vão arrancar o bebê. Elas roubam o bebê direto da barriga da mãe. Eu acredito que isso aconteça, que elas não recorram a uma adoção ou até a uma criança maior, porque a grande maioria delas, hoje no Brasil nós temos 15 casos registrados e documentados. 12 dessas mulheres, elas afirmaram que elas precisavam do bebê para manter o relacionamento. Então, elas queriam que o parceiro acreditasse que aquele bebê era dele. Então, elas não poderiam passar por um processo para conseguir uma adoção legal e elas não tinham tempo para conseguir uma criança de outra maneira. Então, a ideia era: o parceiro acredita que o bebê é dele e continua com ela. Então, elas descartam a possibilidade de um processo de adoção, elas não vão pegar uma criança maior e começa aquela coisa meio desenfreada de eu preciso de um bebê. E isso é muito comum no depoimento delas. Elas não dizem eu queria um bebê, elas dizem eu precisava. É quase como se ele fosse uma coisa. Não, Sim, eu uma precisava, mercadoria. uma mercadoria que você compra ou você pega quando ninguém está olhando. E elas dizem não, eu precisava de um bebê para manter o meu relacionamento. Então, no Brasil, 12 delas disseram que precisava para manter o relacionamento. Teve uma só, que foi um caso de Rondônia, que ela disse que a motivação é porque ela tinha um relacionamento com um homem que tinha dinheiro, acho que era um garimpeiro, se eu não me engano, e ela queria dar o golpe da barriga por dinheiro, então não era para manter o relacionamento, ela queria o dinheiro, e 2 se mantiveram quietas, não usaram seu direito de se manter caladas e não se manifestaram, que foi a Josiane de Porto Alegre e a Marielza no Pará. Então foram as que não demonstraram uma motivação. As outras todas dizem, não, eu precisava manter o meu relacionamento. Gente, mas assim, eu sei que é errado o que eu vou falar aqui, isso é muito louco, né? É, Porque não se trata de loucura, né, gente? Isso não, é algo que precisa ser estudado, que é o que eles estão estudando, é, para tentar entender, né, esse comportamento. O que exatamente. leva uma pessoa a achar que precisa arrancar o bebê de uma barriga de uma pessoa para poder manter alguma coisa que seja o seu casamento? E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente para pensar nesses casos que você trouxe, que são os que são Conhecidos. conhecidos e estão registrados, tem alguma incidência maior em alguma região do nosso país ou eles estão todos espalhados? Eles estão espalhados, mas dos 15 casos, 4 aconteceram em Minas Gerais. Não é na mesma região de Minas Gerais, mas é em Minas Gerais, espalhados. Então, teve Uberlândia, Ponte Nova, não vou me lembrar as outras cidades, mas são 4 casos em Minas Gerais. E quando a gente para pensar na classe social dessas mulheres, elas são da mesma classe social, Em geral, são independe? mulheres mais vulneráveis. Talvez até porque fique mais difícil para uma mulher mais pobre recorrer a um processo de fertilização. São Tá. processos muito caros, então elas não têm esse recurso. Então, são mulheres mais pobres e as vítimas também. Porque o que a gente observa? Elas sempre oferecem alguma coisa, elas oferecem um presente, um exame, um enxoval, e as mulheres vão, porque elas estão vulneráveis. Então, foi o caso da Paula, agora lá de Porto Alegre. Ela precisava de um carrinho com o bebê conforto, um espaço para colocar o bebê conforto. E a Josiane oferece, ela disse para a mãe, eu vou ali buscar. E ela disse, não, mas minha filha, não é certo você ficar recebendo presentes de pessoas que você não conhece. Ela disse, não, mãe, ela mora aqui perto, ela recebeu muito presente, tem muita coisa sobrando. E ela foi buscar o carrinho e infelizmente não voltou, nem ela nem o bebê. Porque assim, né, essa é uma outra parte que é dramática. A grande maioria dessas mulheres não vai sobreviver, é isso? E tampouco os bebês. Todas morreram? Como é isso? Os bebês Nós também? tivemos uma sobrevivente no Brasil, que foi o primeiro caso que a gente tem registrado no Brasil, que foi em Manaus, em 2012, que a vítima sobrevive. Ela deixa a vítima desacordada, ela abre a barriga, retira o bebê, vai para o hospital e ela deixa a moça na cozinha de casa. E uma vizinha ouve ela pedindo socorro e ela consegue chamar ajuda e ela é socorrida a tempo. Então, tanto ela quanto o bebê estão vivos, mas é a única sobrevivente que nós temos no Brasil. Nos Estados Unidos teve um número um pouquinho maior.
E os bebês, eu acho que foram 4 ou 5 no Brasil que morreram. Eu tenho que confirmar esse dado contigo. Foram Então, 4 ou 5. temos bebês vivos. Tem a grande maioria. E aí, quando a gente para pensar nesses casos, Hannah, como que isso foi feito, né? Porque a Hannah está estudando. Essas abdutoras vão matar as mães para retirar o bebê ou não? Deixam a mãe viva e para retirar o bebê com ela viva, como que isso é feito? A grande maioria deixa viva. A Paula, agora de Porto Alegre, que foi um caso que o laudo necroscópico apontou que ela morreu pelo traumatismo craniano. Então, ela foi atacada com alguma coisa. Quando a perícia chegou e encontrou a Paula, disse que ela estava com a parte aqui da frente do crânio tinha sido praticamente destruída e o laudo deu que ela morreu por essa pancada. Talvez até por isso que o bebê não tenha resistido, porque no momento que a Paula morre, é cortado aquele suprimento de nutrientes, de oxigênio, tem que ser uma retirada muito rápida. Eu acredito que a Josiane não tenha conseguido fazer isso no tempo hábil, o bebê já nasceu sem vida. Mas, no geral, a grande maioria delas, o laudo necroscópico aponta a morte por hemorragia. Então, elas são desacordadas e a abdutora acaba retirando o bebê e elas acabam morrendo com o passar das horas. Tanto que alguns advogados de defesa já tentaram apontar que a morte foi uma consequência, que não seria um homicídio culposo, porque a intenção não seria matar. A intenção é pegar o bebê, não é matar. Elas que morrem. É uma tese que alguns advogados já usaram, não foram acatadas. E aí, quando a gente para pensar, né, até no crime, existe todo um planejamento. Muito sofisticado. Essa abdutora vai planejar. Então, ela precisa planejar como, onde, com que material ela vai fazer aquilo, Exatamente. né? E na tua pesquisa, o que elas usavam? Faca? Como é que era essa preparação? Porque como é que era esse planejamento? Elas usam muito faca e no Brasil usam muito estilete. Nos Estados Unidos, o estilete não aparece tanto. A gente estava conversando isso hoje, porque nós tivemos uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos que trabalha também com a tabulação desses dados, e eles dizem que lá aparece muito mais a faca, algumas facas maiores, facas para carne, para churrasco, não aparece tanto o estilete. Aqui aparece muito o estilete. No geral, elas dão um jeito dessa pessoa ficar desacordada. Então, ou colocam alguma coisa na comida, na bebida, para a pessoa ficar um pouco tonta, ou tentam desacordar estrangulando. E aí, quando a pessoa já perdeu os sentidos, elas tiram o bebê.